Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Gui Beira na voz para trazer para vocês um videozinho um pouco diferente para melhorar a nossa interação e às vezes cobrir um pouco mais com antecedência do que está acontecendo. Às vezes eu vou dar prioridade por citar dois conteúdos ao mesmo tempo. Por exemplo, no vídeo de hoje a gente vai ter até a metade do vídeo sobre um conteúdo até a outra metade do outro. E mano, as coisas na NBA estão ficando um pouquinho complicadas para alguns times. A metade da temporada para cá já não tá sendo a mesma coisa que estava no começo da temporada e grandes mudanças podem vir, como grandes mudanças podem não acontecer também, e é sobre isso que a gente vai começar falando, sobre Los Angeles Lakers de LeBron James. E por que me levou a trazer esse vídeo pra vocês? Pela atitude de LeBron James no último jogo, na derrota do Los Angeles Lakers. Ele simplesmente tinha uma expressão corporal, tinha tipo assim, um posicionamento em quadra que geralmente o LeBron assume quando alguma coisa tá muito errada ou quando ele vai tomar algum tipo de providência, e é realmente isso que a gente pode esperar dele nos próximos dias. Então fãs do Los Angeles Lakers podem ficar esperando aí num meio termo, ou vocês podem ficar muito felizes ou vocês podem ficar muito tristes com o que tem por vir. Por quê? Primeiramente, o LeBron James sentou separado do grupo. Ele sentou ali entre a comissão técnica, né, os assistentes técnicos e o restante do pessoal, com a cara de muito poucos amigos. Deu até uma olhadinha um pouco diferente ali pro Darvin Ham. Então é bem complicada essa situação. Além de um tweetzinho dele colocando uma lupinha, ou seja, meio que aguardem por o que está por vir. Ou pode ser uma grande mudança para o Lakers com questão aos companheiros de equipe dele, ou se não uma grande mudança para o Lakers com questão a ele. Então não sabemos ainda o que está por vir. Eu acho difícil do Lakers, muita gente fala que é muito difícil do LeBron sair, que o Lakers agora provavelmente ele vai ficar até o final da carreira, mas a gente tem que lembrar que o LeBron James pode se declarar apto para o draft de 2024 agora, draft desse ano, e se ele for draftado por alguma outra equipe que não seja o Lakers, o LeBron já deixou muito claro que a vontade dele é de jogar pelo menos uma temporada ao lado do seu filho antes de se aposentar, o que pode ser aí uma grande aquisição de contrapartida de uma equipe aí que, mesmo sem ter muito espaço na folha salarial, o LeBron faria esforços para jogar seu último ano com o Bronny James. Ainda não é certo que ele vai entrar para o draft de 2024, mas é algo que é muito provável. Agora vamos voltar para o Lakers. Na atual situação, o Lakers está em 9º colocado, então eles estão ali desde aquela fase pós-in-season tournament, do time que foi campeão do primeiro torneio de meio de temporada pelo Lakers. Eles estão sofrendo um pouco com as adaptações, o time não está encaixado mais. O Darvin Ham já tentou mais de 10 diferentes rotações nessa equipe e parece que nenhuma dá certo. E eu lembro que daquela equipe que eu citei pra vocês a respeito no vídeo do In-Season Tournament, quando eu falei sobre o campeonato que o Lakers conquistou, mano, realmente eu rasguei elogios, eu me lembro de ter rasgado elogios pra defesa, os caras defenderam muito bem o Indiana Pacers e acabaram conseguindo ganhar como foco principal, parar um pouco ali o pace, né, o ritmo que o nosso mano Tyrese Haliburton impõe para o Indiana Pacers. Mas, e realmente, eu não, naquela época eu não tava falando nada de muito abismo, não. A defesa do Lakers realmente não é muito ruim. Neste exato momento, eles são a 14ª melhor defesa da temporada, tá pra cima da metade, então já não é uma defesa ruim. Porém, o ataque é o 20º ataque nessa temporada, neste exato momento. Qual que é o maior leque que eu vejo nesses caras? Tipo, de fato é o arremesso pra 3 e realmente a falta de um armador de ofício. O time fica mudando. Tem hora que o D'Angelo Russell arma, tem hora que o Austin Reeves arma, tem hora que o LeBron James arma. Então o Gabe Vincent até agora, né, lesão dele não tá ajudando muito. Então, mano, tá meio complicada a questão de armação nesse time. Às vezes a armação que tá como titular deixa uma brecha maior defensiva, que é o caso do Dilo, e às vezes o armador, quando tá de titular, que às vezes tá assumindo o LeBron James, fica uma boa lineup defensiva, mas só que, porém, a arremesso de 3, né, o Dilo tem um arremesso de 3 até que bom, mano. E aí a maior conversa de troca a respeito do Dilo é realmente a troca do D'Angelo Russell por uma outra peça, pra poder engatar nesse time do Lakers. Inclusive, a gente já trouxe um vídeo há pouco tempo atrás falando, e realmente a gente tem que ver que os rendimentos do D'Angelo Russell, comparado à temporada de 2023, quando ele chegou no Lakers, pô, aquela melhora do time, eles chegaram até o play-in, né, o time que tava cotado pra fora dos playoffs. Ele foi bem na primeira rodada dos playoffs, mas depois caiu muito de produtividade, principalmente na final de conferência, né? Mano, ele tijolou bastante, e agora nesse começo de temporada regular, ele também tava vindo de aproveitamentos não muito bons. Nos últimos 8 jogos, assim, ele veio com rendimentos a nível All-Star, fez até o recorde dele de carreira, tá ligado? Ele fez exatamente 34 pontos contra o Portland Trail Blazers. Foi o recorde dele nessa temporada e, mano, ao invés de ficar feliz, ele tava praticamente chorando no banco de reservas. Ele pode ter recebido a notícia de que o dele tá na reta, provavelmente, ou se não, ele apenas realmente estava emocionado sendo grato pela situação, porque na entrevista depois, ele até agradeceu, falou que nunca pensou que aquele garoto que arremessava no fundo do quintal de casa hoje estaria jogando passes quicados de alley-oop
alley-oop pro LeBron, tá ligado? Isso é bem complicado a situação do D'Lo, e parece que por toda a equipe que ele passa, é mais ou menos a mesma coisa. Ele tem uma inconsistência de aproveitamentos, dá uma sumida nos playoffs, e aí o time acaba se cansando e usando ele como moeda de troca. Isso aconteceu no Warriors, isso aconteceu a primeira vez dele no Lakers, aconteceu dele no Brooklyn, aconteceu dele no Wolves, e agora novamente tá acontecendo com ele no Lakers. Então, quais são as trocas mais prováveis, né, pra poder envolver o nosso mano D'Angelo Russell? O cara mais citado, que estão mais pegando na tecla em cima, é realmente do DeJounte Murray. É um cara que, tipo assim, tá no Atlanta Hawks, não deu muito certo, parece esse experimento dele, apenas 2 temporadas depois ele já tá sendo conversado pra uma troca, porque realmente a parte defensiva dele, que era o que mais se esperavam naquela época que ele foi eleito por um dos times de defesa nos Spurs, ele foi inclusive um dos jogadores mais jovens a ser eleito para um time de defesa de temporada, não apareceu muito bem. Ele continua sendo um ótimo jogador, continua contribuindo muito bem para o time do Hawks, mas não deu o encaixe que o Hawks precisava para elevar o time para outro nível e conseguir ir mais longe na pós-temporada, por exemplo. É por isso que ele está sendo conversado nessa troca. Qual que é o ponto? O contrato dele é 17,7 milhões. O contrato do D'Lo é 18,6 milhões. Só que seria uma excelente aquisição pro Lakers. Por quê? O D'Lo, ele entrega mais arremesso de 3, mas o DeJounte Murray entrega mais finalização. O D'Lo entrega mais playmaking, mas só que o DeJounte Murray entrega mais defesa. Então, tipo assim, seria uma compensação para um time que tá com, entre aspas, armadores, contando com o LeBron sobrando, e a quantidade de rotações que o time tá testando que não tá dando certo, talvez trazer um cara mais defensor, mais finalizador, que entrega um pouco mais de defesa, mano, seria uma opção muito viável para o Lakers. O DeJounte Murray entrega 20 pontos por jogo, é um cara mais consistente com questão a pontuação, então seria uma troca excelente. Mas pro Hawks seria bom colocar um cara que nem o D'Lo, que não tem uma defesa consistente e ainda por cima não tem também aproveitamento no arremesso dele consistente, vive oscilando de produtividade, que teve 6, 7 jogos de sequência muito bons, na última partida fez 9 pontos. Cara, é uma situação difícil, não sei se o Atlanta Hawks vai querer isso. Então, para poder fazer essa troca acontecer, eles teriam que abrir mão de mais escolhas de draft ou de mais jogadores jovens. E aí, estavam se especulando que o Atlanta Hawks queria Austin Reeves. E uma pausazinha, se você tá curtindo esse vídeo, mano, considere se inscrever aqui embaixo. Você ativando o sininho, você recebe todos os vídeos em primeiríssima mão, e deixando like você ajuda que chegue a mais fãs de basquete. Um recado rápido é porque aqui embaixo agora a gente tem o Seja Membro. Tem uma série de benefícios pra vocês que querem fortalecer o canal financeiramente. Então, se a quantia couber no seu bolso, se você tiver a fim de ajudar a gente de alguma forma, eu e o time, que é o meu editor oficial aqui do canal, a gente ficaria muito feliz se você fizesse parte do Clube Guibeira. Agora, bora voltar pro vídeo. Mas que o Lakers não tava querendo liberar o Austin Reeves, né? Obviamente porque tem um plano pro cara, acabou de renovar com ele, enfim. Mas se a gente deixar o DeJounte Murray, toda a visibilidade que o DeJounte Murray está entregando, que tá todo mundo falando a respeito, e pensar em um outro cara, uma outra opção, Alex Caruso, um cara que já teve no Lakers, cara que foi campeão pelo Lakers na bolha, é um cara que entrega 40% de arremesso para 3, tem um contrato que é metade do contrato do D'Angelo Russell, seria uma boa peça para o Chicago Bulls para vir na armação do time que entrega um arremesso de 3, que tem um playmakingzinho, e o time do Chicago Bulls tem outras peças aí defensoras também que podem auxiliar no time, algum cara para revezar ali com o Kobe White, talvez seria uma peça interessante para o Chicago Bulls, o D'Angelo Russell, e o Alex Caruso se encaixaria perfeitamente no Lakers, mostrando que o erro do time ter liberado praticamente a troco de bananas Alex Caruso e KCP para o Denver Nuggets foi um completo erro após a conquista do título de 2020. São justamente dois jogadores que entregam exatamente o que o Lakers precisa nesse momento: arremesso de 3 e defesa de perímetro. Agora, fora isso, uma mudança que pode acontecer ou pode não acontecer, pode ser que eles esperem até a off-season, ver quem que vai ficar de free agents para poder que eles façam alguma grande mudança, né, com questão ao elenco. A gente pode esperar que aconteça ou não aconteça alguma coisa. Tudo pode acontecer. O Lakers, ano passado, nessa mesma época do ano, fez umas mudanças absurdas. Mas uma coisa que é um pouco mais certa de acontecer é a mudança de Darvin Ham. Sinto muito, mas o fato do cara ter usado 10 rosters diferentes, 10 rotações diferentes e nenhuma ter se encaixado, nenhuma ter se mantido na lineup dele principal, realmente é preocupante. E uma outra cena que me deixou um pouco bolado a respeito do Darvin Ham é que, se eu não me engano, foi no jogo contra o Hawks que eu tava assistindo, mano, que tipo assim, pediram um timeout, o Quinn Snyder, que é o técnico do Atlanta Hawks, tava dando instruções pra todo mundo, tentando consertar o time, enquanto isso o Darvin Ham tava parado assim, ó, estático, tipo, olhando pra arbitragem, tá ligado? Meio que duvidando de alguma call, alguma parada assim, eu não lembro exatamente qual foi a situação, eu tava já, tipo, deitadão assistindo, e ele, mano, caraca, vai dar instrução pro time, seu time tá cagado, pô, tá em nono colocado, irmão, vamos, reage, loucão. E aí, inclusive, o Lakers perdeu esse jogo. Mas enfim, eu acho que o torcedor do
Lakers devia ficar de olho aberto aí. Darvin Ham pode ser varrido, nosso mano Dilo pode ser trocado, o LeBron postou ampulheta, então alguma coisa vai acontecer no Lakers. Não sabemos a que momento, mas em breve vai acontecer alguma mudança. Agora vamos pro próximo tópico desse vídeo, que seria Joel Embiid, mano. É o próximo assunto de hoje. Na noite do dia 30, eles jogaram contra o Golden State Warriors. Não estava naquelas noites mais inspiradas do mano Joel Embiid de 70, de 30 pontos que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Incrivelmente, mesmo sendo um cara que a gente fala mal pra caramba das atitudes dele, do psicológico dele, do desmiolado que o cara é, parece que tem uns parafusos a menos, Draymond Green causa um impacto gigantesco pra esse Golden State Warriors. A questão defensiva dele, o cara defende literalmente qualquer posição, principalmente a posição de pivô, ele consegue contestar, inclusive ele foi um dos motivos do baixo aproveitamento na primeira metade do jogo do próprio Joel Embiid, mano. Ele defendeu muito bem o Embiid, ele cobra muito defensivamente, orienta bem os teammates, sem falar nas assistências que ele dá, né? Ele facilita muito. Ele durante durante os corta-luzes, ele recebe no mão a mão ali, consegue ver um cut, consegue dar uns passes muito bons, além de mais um ponto aqui que eu vou enaltecer do nosso mano Steve Kerr, que parece que ele tomou ciência de que tá na hora dele usar mais o Jonathan Kuminga. O cara veio pra 26 pontos, defendeu muito bem, a maior parte do jogo, teve uma noite assim brilhante e ele não tirou o cara, tá ligado? Deixou o cara desenvolver na partida e ele entregou muito bem, não deixou abaixo, né? Enfim, isso me lembra de outra coisa do Golden State, não é nem sobre o assunto, mas é que foi citado que o Golden State Warriors, né, segundo a rapaziada dos insiders norte-americanos, é que apenas Andrew Wiggins e Chris Paul estão disponíveis para troca. O restante do elenco, Golden State deve permanecer do jeito que está. Mas tá, voltando ao assunto do jogo. Nessa partida em questão, o Jonathan Kuminga, inclusive o próprio, né, fez uma defesa muito boa pra cima do Joel Embiid, forçou o turnover, a bola foi pro chão e quando o Joel Embiid caiu no chão, ele acabou caindo em cima do joelho do Joel Embiid na disputa da bola pra tentar pegar a bola. É uma situação muito complicada pro Joel Embiid, que ele vinha aí pra disputar esse ano mais um MVP, ele está em primeiro da corrida pro MVP, fez partida de 70 pontos, fez a maior sequência de partidas de 30 pontos desde o Will Chamberlain, se não me engano. Ele tava assim numa temporada absurda. Porém, essa lesão vai complicar muito a situação dele, porque primeiro, ele já perdeu 12 jogos, então o máximo que um jogador pode perder são 17 para poder concorrer ainda pro MVP, então não se sabe ainda, é uma lesão que a gente não tem muitas informações a respeito, pode ser que dure mais tempo, pode ser que dure menos tempo. E outra é que essas lesões de Joel Embiid, o que me deixa um pouco bolado com ele, fora que o aproveitamento dele durante a temporada regular é incrível, e nos playoffs ele dá uma caída de quase 30% da produtividade dele, tanto em números de pontos quanto de rebotes, ele fica um pouco mais acuado nos playoffs, é que esse excesso de lesões dele em sequência nessas temporadas, parece que é um pouco culpa dele, tá ligado? Não me leve a mal, eu acho que o Joel Embiid é um incrível jogador, um dos melhores pivôs atualmente, mas só que o cara que ele se favorece de cavar muitas faltas, consequentemente, ele cai muito no chão, e algumas vezes ele cai até sozinho. Nesse último jogo que ele lesionou contra o Golden State Warriors, teve uma hora que ele tava voltando assim pra defesa, ele literalmente caiu sozinho no chão. Ele ia pular pro toco, não pulou pro toco, caiu sozinho. Aí, nessa posse em questão que ele se lesionou, dá pra ver que quando ele perde o controle da bola e vai pro chão, ele tenta segurar a bola com as pernas, ele estica as pernas e coloca ela pra baixo assim, pra travar a bola, meio que usando a artimanha. E isso que me deixa um pouco bolado com o estilo do Joel Embiid, saca? Ele meio que tenta dar uma catimbada, um estilo meio argentino de futebol, sabe? No basquete, ele, se favorece de falta o tempo todo, flopa pra caramba, cai no chão pra caramba. No recorde dele de 70 pontos, muita gente elogiou, falando, caraca, 70 pontos. Mas se você vai ver os comentários na postagem, na página da própria oficial da NBA, muita gente falando, arremessando 20, 25 lances livres nessa partida é fácil, não sei o que. Um monte de gente criticando, porque esse estilo de cavar muita falta, flopar muito, acaba irritando muito a torcida adversária, né? É meio que natural. E sem falar que nessa, mais uma vez, ele tentou segurar a bola com as pernas, claramente dá pra ver isso, mas infelizmente o Jonathan Kuminga caiu em cima da perna dele. Isso aí eu não tô dando mérito pro Jonathan Kuminga, nem tirando a gravidade do problema que vai ser pro 76ers sem um Embiid nesse estilo de jogo. A gente já pode prever que as próximas partidas vai ser um desastre sem a presença dele de pontuação, de garrafão, de defesa, de rebote. Senhoras e senhores, eu gravei um vídeo ontem a respeito de Joel Embiid, de Philadelphia 76ers, de como ia ser o futuro da equipe. E ontem eu estava assistindo o jogo, foi ontem um retorno de Tyrese Maxey, voltou muito bem, inclusive. Ele fez 27 pontos, se eu não me engano, na metade do jogo. Ele tava, voando, tava com 30 pontos até o intervalo do jogo. E, manos, o Joel Embiid simplesmente rompeu o menisco do joelho esquerdo. E pra quem sabe, essa lesão é uma das mais graves para um jogador de basquete. Simplesmente eu vim aqui agora falar pra vocês sobre o The Athletic,
que fez uma reportagem a respeito falando sobre isso, mano. E bem possivelmente o mano Joel Embiid vai ficar de fora do patamar elegível para MVP. Ele tava tendo uma temporada incrível, justamente porque ele vai ficar de fora dessa regra de 65 jogos, né? Agora é certeza, não tem como ele voltar nos próximos 5 jogos aí, né? Que é o que ele tem ainda de gap pra poder jogar tendo rompido o menisco. E eu acho, digo mais, eu acho que o 76ers até a trade deadline dia 8 agora de fevereiro vai fazer alguma mudança justamente por causa desse acontecimento, mano. Geralmente uma recuperação de menisco demora uns tempinho, hein? Demora uma certa data aí pra poder voltar, mano. Então basicamente é isso, quando uma das estrelas do time volta, a outra se lesiona e praticamente pode perder o resto da temporada, mano, que é uma lesão muito complicada. Demorou? Então a gente vai ficando por aqui, nesse vídeo novamente, é nóis, tamo junto. Espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativando o sininho, você recebe todos os vídeos em primeira mão, além de você fortalecer muito o canal, a gente trazer mais vídeos com a frequência que estamos trazendo ultimamente, demorou? Então até o próximo vídeo e falou!